Olá, a gente já sabe que Keynes é o fundador da macroeconomia. E a questão que surge é: será que Keynes se dedicou a estudar alguma coisa de microeconomia? Bem, a resposta é que esse e o vídeo sobre a teoria da firma nos conta é que Keynes sim se preocupou com uma microeconomia. E no campo da microeconomia, o que Keynes mais se preocupou foi com o que nós veremos nesse vídeo de hoje, tá? Que envolve a racionalidade e a incerteza, e que os pós-keynesianos souberam estender essa racionalidade sob incerteza para uma teoria do consumidor. Então Keynes ele vai dar uns pitacos, porque a gente já viu, ele lança uma função consumo, em que o consumo é dependente da renda, e nesse sentido ele está falando, ainda que em âmbito macroeconômico, do consumo. Os pós-keynesianos, tá, eles vão aprofundar a ideia da teoria da escolha do consumidor, para um campo da microeconomia, que, como nós sabemos, microeconomia lida com o indivíduo. Tá? E aqui são dois indivíduos e há videoaulas para ambos, as firmas, tá? E as famílias, as pessoas, nós. Tudo bem? Então, o que a gente agora vai conversar nessa videoaula é como é que se dá a racionalidade sob incerteza. Então, a gente vai definir incerteza e vai compará-la com risco e com a certeza. Então, a gente vai categorizar o que é incerteza, porque a racionalidade se dá sob incerteza. Tá? A racionalidade humana necessariamente carrega incerteza. Tá? E depois disso a gente entra numa conversa sobre o que é a teoria da escolha do consumidor ou a teoria do consumidor na perspectiva pós-keynesiana. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar agora sobre certeza, sobre incerteza, o que é isso? Tá? Bem, a dicotomia que se estabelece é uma dicotomia entre incerteza e risco. Então vamos por categorias, tudo bem? A primeira categoria é a certeza. A certeza é quando uma escolha, tá, tem um só resultado específico possível e nós conhecemos qual é este resultado. Tudo bem? Esta é a certeza. Então, se a gente coloca no conjunto, o conjunto da certeza possui, para cada ação que se tomar, um resultado específico que é conhecido e nós sabemos o valor desse resultado específico. Isso é a certeza. Tudo bem? Isso se difere, inclusive, de risco, porque o risco é uma situação em que nós estabelecemos resultados que são, digamos, provavelmente alcançáveis. Nós não sabemos qual dos resultados, tá, serão escolhidos ou qual resultado será escolhido, mas a gente atribui uma probabilidade para que este resultado aconteça. Portanto, é diferente da certeza, porque a certeza é como se nós viéssemos aqui e soubéssemos que esse é o resultado, tá? E o valor desse resultado é igual a 100%. Tudo bem? No caso do risco, cada um desses eventos, desses resultados possíveis aqui, a gente atribui uma probabilidade, mas a gente não sabe especificamente qual deles será o resultado final, tá? Ou quais deles serão os resultados finais. Então, o risco compreende uma distribuição de probabilidade do valor do evento no final. A certeza coloca um apenas valor possível para um resultado possível final. Tudo bem? Então, eis a diferença entre certeza e risco, sabendo que no risco, no final das contas, as probabilidades são calculáveis, de forma que quando a gente está falando de certeza e de risco, a gente está no domínio do determinado. Tudo bem? Porque a gente consegue determinar de alguma forma, na certeza precisamente, na probabilidade, tá, do risco, com alguma possibilidade de ocorrência. A gente consegue determinar, tá, qual é a chance de determinado evento acontecer, enquanto que, no caso da certeza, a chance de este evento acontecer
é igual a 100%. Mas seja na probabilidade dos eventos terem resultado a 5, 10, 15%, ou seja, naquela que é a certeza em que o resultado vai acontecer com 100%, nós estamos num domínio em que os resultados são determináveis, calculáveis. Por determinado, entenda calculável. Tudo bem? Agora, no campo da incerteza, o resultado é desconhecido. A gente não tem meio de calcular um resultado possível para alguma coisa que está sob o domínio da incerteza, sobre o domínio do indeterminado. Então, eis a grande diferença, tá, entre risco e incerteza. O risco traz alguma chance de calcular resultados possíveis. A incerteza, não. Tudo bem? E aí a gente tem categorias de incerteza. Tá? A primeira delas é a incerteza do valor. Tudo bem? A gente também pode chamar essa incerteza do valor de uma incerteza que permite criar um quadro qualitativo ou estado contingente. O que é isso? Tá? Bem, a gente não consegue atribuir valor às coisas, valor numérico às coisas, tá? Que a gente está prospectando, mas é possível desenhar-se um cenário e fazer desse cenário, tá, algo analítico ou analisável. Tudo bem? Então a gente muda para o campo do quantitativo, tá, para um campo do qualitativo. E eis o que quer dizer incerteza do valor. Mas esse campo do qualitativo permite um desenho de cenários futuros. Tá? E nesse desenho de cenários futuros, nesses estados futuros, a gente sabe que tem incerteza, então há contingência, tudo bem? E todo esse desenho é qualitativo, tá? Ele não consegue ser de nenhuma forma quantitativo, tudo bem? A incerteza probabilística, tá? A gente também chama isso daqui devido a um professor da Unicamp, David Dekesh, tá? A gente chama isso daqui de ambiguidade. Tudo bem? O que é a incerteza probabilística? É a taxa de câmbio. Tudo bem? A gente sabe que a taxa de câmbio ela vai variar entre 0,0 centavos para $1, né? E pode variar até o infinito monetário. Então, bem, o domínio está determinado, mas a gente não tem capacidade nenhuma de calcular qual vai ser o resultado preciso da taxa de câmbio, que está aí para nos humilhar enquanto economistas, né? A gente não tem capacidade de calcular efetivamente qual vai ser o resultado da taxa de câmbio em determinado dia ou em determinado ano. Ou seja, o domínio dos valores possíveis da taxa de câmbio é um domínio determinado. Tudo bem? Ele está lá, ele está definido do 0 centavo para comprar R$1, ou seja, $1, ou seja, o dólar sai de graça, tá? Até o infinito monetário. Mas qual vai ser o valor preciso? Bem, não sabemos. Eis o que é a incerteza, tá? A probabilística ou a ambiguidade. Por que ambiguidade? Porque os valores possíveis conhecemos, mas qual vai ser o valor possível? É impossível calcular. Tudo bem? Então isso quer dizer ambiguidade, tá? Desse tipo de incerteza, ou como Lavoie, que é a referência para essa videoaula, chama incerteza probabilística. Tá? A gente é cheio disso nas variáveis econômicas, né? Bolsa é outro local, futuro de preço de commodity, tá? É outro elemento importante aqui. Então a gente vive muito na economia porque a gente mensura as coisas no campo da incerteza probabilística. De todo jeito, a gente, embora conheça, tá, o conjunto do domínio possível de resultado, a gente é incapaz de calcular qual vai ser o resultado final, tudo bem, de determinado evento que a gente está prospectando. E a incerteza fundamental, tá, que é a incerteza verdadeira, a incerteza substantiva, também chamada por essas formas, tá? Tem gente que chama de incerteza radical, mas vamos chamar de incerteza fundamental, que é, tá, a impossibilidade de se conhecer o futuro ou o estado das coisas, e essa impossibilidade vem porque no desenho do futuro, então se o futuro é um círculo, ele vai ter um vãozinho aqui, ó, porque esse espaço não existe, esse elemento que fecharia o nosso círculo mal desenhado, porque eu desenho mal, mas o elemento, o conhecimento, o fato, o estado do mundo, a coisa que precisa para fechar esse círculo simplesmente não existe, ela é incapaz de ser absorvida. A incerteza fundamental quer dizer que nós não possuímos e nem temos meio de possuir
todos os dados necessários a uma racionalidade perfeita. Tudo bem? Então isso quer dizer incerteza fundamental, ela é muito importante no mundo pós-keynesiano, foi a incerteza que Keynes trouxe, que a gente viu lá no capítulo 12 da teoria geral, que se refere à incerteza necessariamente relacionada ao longo prazo, que é onde está a decisão de investimento. Sempre é uma expectativa de longo prazo. Cardim de Carvalho, notável pós-keynesiano brasileiro, saudoso pós-keynesiano brasileiro, chamava esse tipo de condição de longo prazo de expectativa exógena. Por quê? Porque a gente forma uma expectativa de longo prazo e os dados que são necessários não estão à nossa disposição. Logo, a gente forma uma expectativa cujos elementos dos quais nós partimos não são necessariamente apropriados, endógenos. Tudo bem? Eles são, de certa forma, suposições, estão fora do domínio do conhecimento, então são exógenos. Tudo bem? Mas a lógica é essa, faltam os elementos, eles não existem, para que a gente saiba exatamente o que esperar do futuro. Daí a gente sempre terá, portanto, se a gente não sabe o que esperar, a gente tem a incerteza sobre o futuro. Tudo bem? Então vamos lá, tá? Dentro da incerteza fundamental, nós temos duas segregações. A incerteza relacionada à nossa capacidade de conhecer, portanto, a incerteza epistemológica, que é separada em dois níveis. A ausência da informação completa, é a incerteza substantiva, falta a substância para eu saber das coisas, tudo bem? Então isso é o que a gente acabou de conversar. E a outra é a nossa incapacidade de calcular perfeitamente tudo. Né? A gente é incapaz de montar na mente todas as informações de uma forma tal que descrevam efetivamente a realidade e o futuro. Esta é a incerteza processual. Tá? A gente não é onipotente em termos de cálculo, de conhecimento, de episteme. Tudo bem? Então essas são as incertezas cabíveis ao indivíduo no seu processo de conhecimento. Daí, incerteza epistemológica. E tem também a incerteza ambiental, ontológica ou ecológica. O que é isso? É a incerteza do mundo. Como assim? O mundo existe em si? Tá, independente se ele existia em si ou se for uma coisa da nossa cabeça, se for uma representação, o mundo muda. E o mundo mudando, isso é quase um trocadilho, o mundo mudando, ele acaba fazendo com que as informações que nós absorvemos para tomar uma decisão mudem a todo tempo. Tá? E se essas informações vão mudando a todo tempo, isso implica que o mundo em si carrega a todo tempo a construção de uma coisa nova, tá? Então ele carrega o tempo todo incerteza, porque essa coisa nova nós não apreendemos, ela nem existe agora, mas amanhã talvez exista. Duvidem, vejam a pandemia. Quem, em julho de 2019, imaginaria que em setembro de 2020, quando eu gravo esse vídeo, nós estaríamos como estamos? Tudo bem? Bem, o mundo mudou. Tá? Isso daí não foi uma coisa meramente da nossa mente. O coronavírus está aí circulando. Então, o mundo carrega essas transitoriedades, ele é por natureza processual e desse jeito a nossa capacidade de absorver as informações é muito mais limitada do que se o mundo fosse estático, tudo bem? Para quem já leu muito sobre a questão da ergodicidade, que um pós-keynesiano bem notável, o Paul Davidson fala muito que a ergodicidade não existe. A não ergodicidade quer dizer que o mundo muda e desse jeito, ao longo do tempo, a gente não cai, tanto no tempo, no domínio do tempo, quanto no domínio do espaço, em médias que são conhecíveis e calculáveis por nós, seres humanos, a ponto de conseguirmos conceber uma racionalidade plena das coisas. Tudo bem? Então, a incerteza ecológica, ou seja, do todo em que estamos inseridos, que é a mesma coisa, do ambiente em que estamos, ou ontológica, do ser, o mundo, é a mesma coisa. Esses três termos são muito utilizados. Essas incertezas impedem que o mundo seja ergódico, porque o mundo muda por um caminho que é imprevisível e que é absolutamente inovador. Inovador quer dizer que talvez amanhã a gente esteja
morando em apartamentos que flutuem, tá? Mas hoje a gente não tinha ideia que isso ia acontecer. Hoje em dia tem um termo que está sendo muito usado para isso, são as disrupções. Tudo bem? Pois bem, se a gente fala de incerteza, tá? A gente precisa falar do quanto a gente crê naquilo que a gente elabora de expectativa. Eis que surge o chamado peso do argumento, tudo bem? Quanto nós confiamos nas conclusões a que chegamos, peso do argumento, tá? E que é traduzido, isso daqui é caro a Keynes, foi ele que criou esse termo, tá? Ele criou esse termo em 1908, quando ele estava escrevendo a tese de mestrado dele, o Tratado sobre a Probabilidade, que ele publicou depois em 21, tá? 1921. A forma moderna de a gente chamar o peso do argumento é a credibilidade da informação que nós temos, tudo bem? E o que a gente pode sintetizar enquanto peso do argumento ou credibilidade da informação? A gente sintetiza isso dizendo basicamente, tá, que o peso do argumento é uma relação entre o conjunto do conhecimento, as informações que eu tenho e como eu as manejo, versus as informações que eu gostaria de ter, portanto que eu não tenho, tá, e como eu gostaria de processar essas informações que eu não tenho, é o conjunto da ignorância. Tudo bem? Então, vejamos, o conjunto do conhecimento versus o conjunto da ignorância consegue me dizer se eu confio muito ou pouco naquilo que eu estou construindo de conhecimento. Toda vez que eu estou construindo um conhecimento, eu estou construindo uma conjectura de futuro. Para tentar ser mais prático nisso daqui, pensem numa prova. Vocês vão fazer uma prova numa escola, um concurso, qualquer coisa, e vocês sabem o que é que vai cair naquela prova porque a matéria ofereceu, o professor falou, o edital disse, tudo bem? E daquilo ali vocês conseguem saber o quanto vocês conhecem e o quanto vocês desconhecem daquilo ali, tudo bem? E daquilo ali vocês sabem dizer, não, se vier uma questão assim, assim, assado, conjectura de futuro, eu posso responder de tal forma. Então vocês têm um conhecimento que vocês sabem que se encaixa ali no edital, por exemplo, de um concurso, e como manejar esse conhecimento. Mas vocês sabem que várias outras temáticas que cairão no concurso vocês não dominam, tá? E que vocês não têm como processar aquela informação porque vocês não dominam dessa informação. Então é o conjunto do conhecimento versus o conjunto da ignorância. Aí vocês decidem, não farei a prova ou farei a prova. Então isso é o peso do argumento. Isso vale em muitas, mas muitas ações que nós tomamos na vida. Tudo bem? Várias vezes em que a gente fala, não, vou falar alguma coisa. E aí de repente a gente é travado para falar alguma coisa porque a gente fala, não, mas eu não domino tanto isso, nós estamos lidando com o peso do argumento. Tá? Várias vezes em que a gente não domina alguma coisa, mas fala igual. Aí de repente parece que vem um branco na cabeça, tudo bem? A gente entrou no conjunto do mundo ignorante, daquilo que a gente desconhece, tá? E não sabe como manejar. E quando a gente está nesse mundo da ignorância, a gente não consegue argumentar. Tudo bem? É isso que aqui está sendo colocado. E daqui a gente vai para onde? A gente vai para a racionalidade. Tá? Existem duas formas de racionalidade. Aqui, essa primeira, são os modelos da economia, tá, ortodoxa. Tudo bem? Com uma aberturinha de mão aqui para a nova economia comportamental. Eu vou falar muito rapidamente sobre uma forma de racionalidade que eles trouxeram para a economia. Tá? Eles quem? Os economistas da nova economia comportamental. Mas, de partida, a racionalidade do mundo ortodoxo é uma racionalidade ilimitada, em que os agentes conseguem conhecer tudo e conseguem calcular tudo o que conhecem. Então sabem juntar as informações da melhor forma possível, a ponto de conseguirem ser otimizadores. Tudo bem? Então toda vez que a gente está numa microeconomia neoclássica fazendo cálculo de otimização, tá, ou de minimização de custos, por exemplo, ou de maximização de utilidade, a gente está otimizando e a gente consegue fazer isso porque a gente tem onipotência de cálculo, a gente sabe calcular todas as informações e nós temos todos os dados possíveis. Essa é a racionalidade ilimitada, tá? Unbounded. A racionalidade unbounded, tá? A gente vai ver daqui a pouco a outra, que é a que a gente usa no mundo pós-keynesiano. Mas, em tese, durante muito tempo, a racionalidade limitada foi o que vigorou na economia de inspiração ortodoxa. Por exemplo, o modelo das expectativas racionais, ele é muito profundamente baseado na racionalidade unbounded. Tá? Agora, a gente tem, dentro do mundo também ortodoxo, a otimização limitada, em que
existe um gap de capacidade de racionalidade processual dos indivíduos. Então, tá, aqui a gente sempre diz, os indivíduos não são em si, na prática, de verdade, tá, plenamente racionais. Mas vamos atuar como se as if, tá, eles fossem. Tá? E esse as if, no fundo, estrutura a forma de modelar a economia. Por isso que essa racionalidade unbounded, ilimitada, ela é consistente com o modelo e não como a gente pensa. Nós não somos plenamente racionais, né? Mas vamos supor que sejamos. Vamos atuar, tá? As if we are, como se nós fôssemos. Tudo bem? E assim a gente constrói um modelo. E o modelo tem repercussões práticas na vida econômica e nas políticas públicas. Pois bem, falei isso, repeti isso daqui para dizer o seguinte. Quando a gente vem para otimização limitada, tá? A gente vai moderar esse as if. Tudo bem? Por alguma razão, por exemplo, informação assimétrica, eu sei uma coisa e os outros não sabem, tá? Esses outros são gerentes de banco, eu sou um tomador de crédito, eu vou até o banco e pego um crédito passando uma informação que só eu sei e que pode gerar um risco moral aqui no meio dessa negociação, tudo bem? Então aqui a gente já está colocando um as if limitado, nem todos são otimizadores, nem todos são onisciente de tudo que acontece, ou seja, a gente está no mundo em que os resultados serão otimização limitada, a gente vai ter um subótimo. Então é importante dizer que os modelos hoje, tá, ortodoxos, carregam uma restrição ao quanto nós podemos ser racionais. Tudo bem? Isso é interessante porque é uma aproximação, de certa forma, ainda que no processo de otimização, mas é uma limitação, tá? E uma aproximação a bounded rationality que a gente vai ver logo, que é o que carrega a teoria da escolha do consumidor, tá? Ou a teoria de tomada de decisão do empresário do mundo pós-keynesiano. É uma versão suavizada da unbounded rationality, tudo bem? Por fim, só para dar nota, ilusão cognitiva, a nova economia comportamental trouxe para a economia ortodoxa, para poder dizer o seguinte, olha só, tá? O que são os vieses de julgamento que as pessoas tomam, que fazem com que elas tenham decisões que são, em última instância, válidas e inválidas, tá? Erradas e corretas. Mas espera aí, como assim errado e correto? Se a gente está numa análise, num divã, tá? Vai ser difícil a gente conseguir tornar normal determinado pensamento que nós temos, tudo bem? Tudo tem uma razão ali de explicar, tá? Isso da gente para com a gente mesmo, da gente para com o outro, aí tudo bem, tá certo e errado, é um jogo de moral, mas da gente para a gente mesmo, a gente vai pensar e aí vai ser difícil de considerar válido e inválido. Por que aqui, então, né, a nova economia comportamental coloca raciocínio válido e inválido? Porque é válido e inválido de acordo com o que o modelo previa que deveria ser. Então, o modelo previa um comportamento A. As pessoas têm um comportamento B, esse comportamento B é inválido. Tudo bem? E é inválido em relação ao quê? Ao que o modelo previa antes. Por isso que todas essas racionalidades são consistentes com o modelo. Tudo bem? O modelo a gente não critica, o modelo é a priorístico, tá? O modelo, ele não tem a necessidade de descrever o mundo tal qual ele é, mas de assumir o mundo as if it was, tudo bem? É como se ele fosse assim. Tá aqui o as if, e por isso que mesmo na racionalidade, na otimização limitada, tudo bem? A gente alcança um resultado subótimo, porque o ótimo é aquele que o modelo previa. E aqui, no que a nova economia comportamental vai chamar de ilusão cognitiva, a ilusão cognitiva faz com que as pessoas tenham um raciocínio que difere do modelo, e se difere do modelo, ele é inválido, tá? Porque o modelo, em última instância, é quem traz a maneira pela qual, em tese, as if, tá? A gente deveria se comportar a bem de atingir o melhor ou os melhores resultados econômicos possíveis. Por isso que esses modelos todos são consistentes, tá? Esses modelos todos de racionalidade são consistentes com a forma de modelagem e com o modelo proposto. E isso é muito caro
a economia ortodoxa, tudo bem? Não a torna menor, não a torna pior, só a torna uma forma diferente de fazer a teorização, e aí nós, nas nossas preferências, a gente escolhe qual forma de teorizar, tudo bem? Agora a gente caminha com os modelos consistentes com como nós somos, tá? E esses modelos consistentes com como nós somos, eles não assumem o as if, tá? A gente não tem a ideia do vamos assumir que seja assim. A gente fala, não, nós somos assim, observando a realidade como ela funciona. Esses modelos dizem, tá, a racionalidade olhando para a realidade, para o ambiente, para o eco em que estamos, tá, o oikos, a casa onde estamos, a racionalidade das pessoas é assim, tudo bem? Por isso que esses modelos que a gente vai falar agora, que nutrem o pós-keynesianismo na sua teoria da escolha, na sua teoria do consumidor, tá? Por isso que esses modelos aqui são consistentes com o ambiente, com como efetivamente as coisas são, tudo bem? O as if não há, tá? E aí, a ideia, tá, da teoria da escolha pós-keynesiana se alimenta muito da velha economia comportamental, cujo expoente é Herbert Simon, tá? E o que nós temos como pressupostos da racionalidade processual ou procedimental, mas processual é uma palavra mais comum, tá? E que vão nutrir os princípios da racionalidade pós-keynesiana, tudo bem? Da racionalidade, percebo. A incerteza é uma condição que vem da nossa forma de pensar e do mundo em que a gente está, mas a gente pensa de alguma forma. Então, quais são os princípios gerais que norteiam o caminho pelo qual o indivíduo pós-keynesiano terá a sua racionalidade estruturada? É isso que a gente está falando. Bem, tá? A nossa capacidade intelectual é limitada e o mundo é complexo, tá? Então, bem, isso é o ambiente nos impõe isso. E dessa forma, o que a gente faz? A gente cria regras de decisão, tá? Que nos poupem tempo e economizem energia. Tudo bem? Cola na prova. Ao invés de estudar, porque a tarefa é complexa, eu vou colar. Tudo bem? A gente já tomou uma decisão aqui baseada numa racionalidade processual, tá? Quando a gente decidiu que a gente faria uma decisão de colar numa prova, a gente está sendo fast and frugal, tá? A gente está sendo rápido e economizador, modesto, tá? Fast and frugal. Frugal é uma palavra que tem em português, é frugal, tá? Quer dizer parco, modesto, simples e por aí vai. Isso daqui tudo para contar, tá, que como a gente tem tarefas complexas e a nossa racionalidade é limitada, a gente quer economizar tempo e quer economizar energia. E a gente então constrói uma lógica fast and frugal no nosso processo de racionalidade para uma decisão, a gente cria uma heurística, tudo bem? O que é uma heurística? Heurísticas são atalhos, tá? São, de certa forma, hábitos, regras, pode ser regra até de dedão, tudo bem? Regra ali do dia a dia, mas que a gente, a partir disso, atalha, ou seja, constrói um caminho para a gente poder chegar, ou seja, processar uma decisão, tudo bem? A gente pode fazer isso de diversas formas. Vamos mais uma vez falar de prova, né? Prova a gente sempre está tomando decisão, porque a gente está respondendo, então está tomando uma decisão. E várias vezes a gente vai, por exemplo, por exclusão. Né? O que é um fast and frugal. Ao invés de ficar pensando no que é, a gente vai pensar no que não é, e aí chega a uma decisão. Isso é um atalho para chegar a uma resposta. É válido, ninguém aqui está dizendo que é bom ou ruim, isso daqui não é uma aula de moral. Tudo bem? Isso aqui é uma aula de economia. E aí, a heurística é justamente esse atalho. Tá? Ela é um caminho rápido que nós adotamos para tomar decisões na vida. Estou com sede, pega água e bebe. Estou com sede de noite, onde eu deixo a água? Do meu lado para não precisar levantar. Isso é heurística, tudo bem? Isso daqui são os princípios gerais que vão nortear agora a estruturação do que é, tá, a racionalidade no nosso mundo pós-keynesiano. Tá? Sempre lembrando que isso daqui não é o modelo que pede, é o ambiente que a gente enxerga, tá? E vê que é dessa forma. E desse jeito, a gente olha para princípios que vão guiar a racionalidade humana. Racionalidade sempre vai ter uma conclusão. Essa conclusão a gente está chamando aqui de decisão. Tá? E todos esses princípios que nós veremos agora, tá? Nós falaremos sobre eles são uma junção de Simon com Keynes. Tá? Esses princípios eles estão seguindo hábitos, tá? E regras de dedão, tudo bem? Rule of thumb,
Eu não sei uma tradução em português para a rule of thumb, assim, que seja simples, fácil, tá? Eu estou tentando pensar e não me lembro, assim. Não sei se também se usa muito regra de dedão, tá? Ou regra de bolso, alguma coisa assim. Acho que eu já ouvi falar de regra de bolso, pelo que estou me lembrando aqui, mas no meio da aula é difícil lembrar dessas coisas. Voltemos aqui, tá? O que são os princípios que, em geral, vão guiar a racionalidade humana bem de uma decisão? Por que a gente está falando de decisão? Porque a gente está falando de consumidor. Então, o consumidor tem que comprar. E aí, quando ele vai comprar, ele está tomando uma decisão. O que é que essa racionalidade motiva? A gente poderia estar falando de outras coisas. E aí, talvez, os princípios mudariam, mas não na economia, nessa microeconomia. E muito disso daqui vale para o próprio empresário, lá na teoria da firma, tá? Que é a videoaula que vocês devem assistir em sequência a essa daqui. O que são esses princípios gerais? Bem, satisficing, vocês vão ver isso lá na firma também, tá? Satisficing é o seguinte, a gente não trava metas incríveis para a vida como um todo. A gente pode até fazer isso, mas até chegar na vida como um todo, a gente vai ter que passar por um monte de decisões que são menores, de mais curto prazo. E a grande regra é, tá? O satisficing é, coloquei essa decisão para a semana que vem, cheguei, me satisfiz, beleza, agora eu vou pensar na outra semana. Tudo bem? E aí depois eu vou pensar na terceira semana, na quarta semana, aqui quem sabe eu vou comprar minha casa. Mas eu só vou comprar minha casa depois de passar por uma série de aspirações que são menores, tá? Que são pequenas, que são atingíveis, que são mais rápidas de serem processadas. Então essa é a lógica satisfice, tudo bem? Quando a gente está tomando decisão, nos faltam informações e a gente busca o passado e o presente como guia para o futuro. Tá? E mais do que isso, a gente também assume que a nossa análise do presente está correta. E a gente é dependente dos outros. Isso daqui é a convenção, tá? Que Keynes trouxe lá no capítulo 12 da teoria geral. A gente segue a independência, a gente segue a maioria porque a gente está em dependência dessa maioria, a gente está em dependência. O mineiro fala rápido, aí parece que está tudo grudado, né? A gente está dependente da maioria, a gente segue, emula, tá? A gente olha para a maioria, talvez nos ache ou parte dela ou inferior a ela em termos de capacidade de raciocínio e fala, se todo mundo está pensando assim, eu preciso pensar assim. Então a gente segue a opinião da maioria, e claro, essa opinião da maioria tem muito que ver com uma análise de presente, e se essa convenção dura no tempo, tem a ver com a análise do passado e a análise do presente, que a gente julga como o melhor guia para o futuro, tá? Isso daqui é muito Keynes, esses três itens são muito Keynes, tá? Isso daqui é Simon na veia, ele que trouxe a realidade processual, satisficing, processual, vejam só, olha o processo, tá? E nesse processo sempre usando atalho, sempre usando a coisa que economiza tempo e energia, sempre, tá? Uma heurística para poder sair daquilo que a gente tem de conhecimento e chegar, tá, a uma decisão sobre alguma coisa em geral. 5, tá? Quando existir muita alternativa sobre as variáveis que a gente está somando para tomar uma decisão, tá? E no final das contas o nosso conjunto de ignorância é muito grande, bem, vamos procurar mais coisas. Então a gente sempre tem que procurar informação, sempre tem que procurar alternativas, tá? E com isso a gente está buscando reduzir ao máximo a incerteza, mas se ela prevalece, se a coisa ainda está muito nebulosa, tá? Se ela está muito anuviada e a gente não conseguiu tirar as nuvens da frente, desanuviar, decide depois. Tudo bem? Então, vejamos, aqui a gente está lidando com, uma vez que a gente sabe que a realidade traz para a gente uma lacuna de informação e que por isso a gente está sobre incerteza, a gente precisa buscar informações, tá? Para tentar reduzir a incerteza, a gente pode buscar outras alternativas de decisão que são parelhas, que são similares, aproximadas àquelas que a gente inicialmente desejava, tá? E se a gente não conseguir fazer isso e a incerteza reinar, paremos, tudo bem? Deixa aqui para depois, tá? E por fim, os ajustes vão ser sempre, de certa forma, parciais para a gente poder chegar até o nosso ponto de satisfação. Isso vale para o consumidor, isso vale muito para a empresa. Tudo bem? Aqui a gente chamaria de inovação incremental. E mesmo se a gente fizer uma inovação na empresa radical, se eu estou falando de firma, tá? Mesmo se a gente faz uma avaliação radical, a gente busca conhecer todas as informações possíveis sobre essa mudança radical que na firma nós faremos. A gente faz pesquisa de mercado, tá? A gente faz alguns testes, dá amostra grátis,
tenta ver o máximo, sondar o máximo a recepção que o consumidor tem do que a gente está lançando, e tudo isso, no final das contas, são ajustes parciais que nós vamos tomando ao longo do tempo para poder fazer a nossa satisface, tudo bem? Logo, a gente não muda de uma maneira muito intensa e radical, e mesmo quando toma uma mudança radical, é com muito estudo, com muita análise anteriormente, beleza? Então, olha só, isso tudo aqui a gente vai levar para a teoria do consumidor pós-keynesiana, que é o que a gente acaba de entrar, tudo bem? A nossa racionalidade é processual, o que mais importa não é, no mundo do consumo pós-keynesiano, o preço relativo dos produtos, tá? Os preços não são alocadores, porque os produtos e os fatores não são substituíveis entre si. Nós veremos isso muito na aula de teoria da firma, tá? O que mais importa, como Keynes colocou, é a renda. O que mais importa é a renda. O consumo é função da renda. O consumo ou a demanda na forma de consumo não é função dos preços como que é o mundo ortodoxo. Tudo bem? Então, isso daqui, o consumo ser função da renda, vale para o nível micro tanto quanto para o nível macro. Lá no mundo, por exemplo, das teorias de consumo, em grande parte no consumo macro, que vale a renda. A renda é a taxa de juros. A taxa de juros é a grande inovação da decisão intertemporal de consumo que a ortodoxia trouxe em relação à função consumo keynesiana. Embora a gente viu lá no capítulo 8 e 9 que Keynes já falava disso também, só não colocou na função. Tá? Aqui no campo da teoria do consumidor pós-keynesiana, a renda vai determinar em nível micro e nível macro igualmente. Tudo bem? E o efeito renda, portanto, o nosso consumo está muito vinculado a mudanças da renda, ele é o efetivamente relevante aqui. Não é o efeito substituição, como é, inclusive nos cálculos de elasticidade, tá? De substituição de produto que nós temos no mundo neoclássico, porque lá as pessoas precisam mudar para otimizar suas decisões em termos da sua restrição orçamentária. No nosso mundo pós-keynesiano, não. Tudo bem? Beleza, cada um no seu mundo, não se esqueçam disso. Aqui não é uma trincheira, isso daqui é uma reflexão para a gente melhorar o conhecimento sobre esse mundo não ergótico, tudo bem? Então, maravilha, guardem isso, e isso daqui nos leva aos princípios, tá, do consumidor pós-keynesiano. Tá? Quais são esses princípios? Bem, a racionalidade é processual, tudo bem? Ela não é ilimitada e ela não é otimizável sob limitação em pontos subótimos. Não, tem heurísticas aqui que a gente usa o tempo todo, carregados daqueles princípios que nós vimos agora há pouco, tá? Sobre como pensamos, para poder chegarmos a uma decisão de consumo, tudo bem? As necessidades são saciáveis, então a gente chega ao limite do que a gente quer comer, beber, ter de carro, tudo bem? A gente já viu isso de certa forma lá no nível macroeconômico também, capítulos 3, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, quando a gente diz que a propensão marginal a consumir é menor do que 1. Tá? Ou seja, toda vez que nós temos uma variação de renda, tudo bem? E uma variação de consumo, isso daqui sempre é uma variação de renda causando uma variação de consumo entre 0 e 1, tá? Aqui eu escrevi antes 0 porque eu estava na cabeça já com 0, tá? Mas o que isso daqui quer dizer é que a renda sempre vai variar mais do que o consumo. Então, uma parte do nosso aumento de renda se torna a poupança. E isso está dizendo que as nossas necessidades são saciáveis no tempo. E as nossas necessidades também são categorizáveis. A gente separa as variáveis em grupos do que a gente tem mais predileção versus aquilo que a gente gosta, mas prefere em relação a outras coisas. Todo mundo faz isso. Então, chega a renda, né? A gente vai comprar comida, depois a gente vai comprar remédio, vai comprar vestuário, coisas de casa, sobrou alguma coisa, a gente compra um chocolate. Tá? Então, só para comentar que a gente consegue categorizar as nossas necessidades e, de fato, a gente faz isso no dia a dia, tudo bem? Então, as coisas não são substituíveis, percebam, o efeito de substituição não é a coisa que mais vale, tá, no mundo pós-keynesiano. Igualmente, as próprias necessidades saciáveis também dão conta disso, porque se eu cheguei ao ponto de saciar uma determinada coisa que eu como, e se essa coisa, por exemplo,
cai, né, de preço, eu não vou continuar comprando mais dela só porque ela caiu de preço, então o preço relativo dela com outros produtos similares, substitutos, tá? Não é o preço dessa coisa em relação a produtos substitutos ficou melhor, então eu vou consumir mais dela, como que é a economia clássica, tá? Isso em geral, tá? A economia clássica não trabalha só com isso, mas o modelo neoclássico Kahneman trazia isso daí. Então, depois a gente vai ter os modelos que vão tirar isso daí no mundo clássico. Eu não quero fazer do mundo clássico, né, o clássico um espantalho, do meio do mundo ortodoxo. Longe de mim querer fazer isso, mas só comentar que lá existe uma lógica de que, em geral, a racionalidade, sobretudo se o bem é normal, é que quando o preço dessa coisa diminui, a gente compra mais dela. Aqui no mundo pós-keynesiano a gente não vai fazer isso. Tá? Porque a gente já está saciado, está feliz com esse tipo de coisa. Mas depois a gente vai ter os modelos de preferência revelada também lá que mudam isso. Mas vamos falar só dos pós-keynesianos, senão eu vou acabar complicando a cabeça de vocês aqui. Estou fazendo toda hora uma relação para vocês verem as diferenças entre a teoria, mas isso pode às vezes confundir até pela minha capacidade de ficar explicando duas coisas numa aula de uma coisa só. Tá? Então, as necessidades saciáveis colocam um limite para o que a gente quer das coisas, tudo bem? As separáveis hierarquizam, de certa forma, as coisas. E a subordinação das necessidades quer dizer que se eu, de repente, parar de tomar cerveja, tá? E passar a tomar vinho, mas eu prefiro cerveja a vinho, o vinho não vai me compensar a menor ingestão de cerveja. Só para dar um exemplo, poderia dizer refrigerante suco, tá? Ou chocolate com a torta de alguma coisa, tudo bem? Doce, tá? Ou seja, não há compensação, tudo bem? Não necessariamente vai existir compensação, porque as nossas necessidades, ao serem saciáveis, ao serem separáveis e, portanto, hierarquizáveis, elas desconstroem a compensação entre grupos de consumo. Tudo bem? Nós temos crescimento das necessidades de acordo com o crescimento da renda, a gente consome mais, veja, está aqui, tudo bem? A gente consome menos do que o aumento da renda, mas a gente consome cada vez mais quando a renda aumenta. A coisa aqui, economista adora muito isso, né? É que o consumo cresce a taxas decrescentes em relação ao crescimento da renda. Tudo bem? Existe uma dependência, ou seja, a gente emula o mundo, a gente não decide como a gente vai viver sozinho, e a dependência quer dizer exatamente isso. A gente olha para as tendências, olha para a moda, olha para quem a gente gosta, olha para quem a gente quer ser e segue. Tá? E existe um path dependency. A nossa decisão de consumo não muda do dia para a noite, existe uma hereditariedade, a gente mantém ao longo do tempo um determinado perfil de consumo. Esses daqui são os princípios que guiam, tá, a lógica do consumidor pós-keynesiano, tudo bem? E como é que a gente mostra, só para ilustração, aqui a gente está chegando bem no final já, como é que a gente ilustra a ação desses princípios, tá? Dado que nós construímos uma pirâmide de necessidades e que aqui está aquilo que a gente não abre mão de jeito nenhum e a gente depois vai selecionando os grupos com as maiores necessidades de acordo com a nossa variação de renda. Como é que a gente estrutura, né, esse tipo de hierarquização das nossas categorias de consumo, né? Bem, o que o Lavoie, né, que é o autor que sintetiza a teoria do consumo no seu livro Post-Keynesian Economics New Foundations de 2014, né? O que é que ele vai estabelecer para ilustrar essa nossa forma pós-keynesiana de adquirir uma cesta de consumo, tá? São as escolhas lexicográficas. Lexicográficas tem a ver com léxico, ou seja, com dicionário, com uma ordenação de prioridade, tudo bem? Como a gente começa sempre A, B, A, e por aí vai, tá? No dicionário, isso daqui quer dizer as nossas preferências nas nossas separações e, portanto, a gente estabelece nossas hierarquias daquilo que nos é inconteste em termos de gosto, tá? Isso daqui nos permite elaborar uma série de gráficos, tá? Que são ilustrativos de como a gente toma a nossa decisão de consumo. Vejamos, tá? Aqui, só para dar um exemplo, é a escolha ingênua, naive. A gente só quer Z1, tudo bem? Que está aqui no nosso eixo horizontal. Tá? A gente não gosta
de Z2, que está no nosso eixo vertical, então a gente vai tomar uma decisão de consumo. Bem, por que a gente não escolhe A? Porque A, percebam, está mais próximo da origem do que B e C. Então a nossa decisão vai ser por B e C. Tudo bem? B e C, entre as duas, de certa forma, tá? A gente é indiferente, porque elas nos oferecem a mesma quantidade de B, tá? De Z1. B e C oferecem a mesma quantidade de Z1, muito embora C ofereça uma maior quantidade de Z2. Mas qual é o detalhe? A gente não gosta de Z2. Né? E por que essa decisão é naive? Porque a gente poderia abrir mão de Z2 e tomar uma decisão absolutamente de estar aqui em D, em que a gente só consome Z1, tudo bem? Não quer saber de Z2, ele é para a gente um bem desnecessário, tá? Mas a gente prefere ficar nesta escolha, tá? Esse traço é uma escolha, porque ela nos oferece alguma quantidade de Z2, mesmo que a Z2 não nos traga satisfação, tudo bem? Isso daqui é ilustrativo, mais uma vez. Qual é a conta que gera isso? Não, nenhuma. Isso daqui só está ilustrando, tá? E é claro que não veio aqui uma marcação de D para a gente justamente mostrar que essa escolha é ingênua, tudo bem? Isso daqui é uma escolha lexicográfica. A gente tem outra agora, vejamos. Agora a gente tem uma saturação. A gente saciou, tá? Z1. E qual é o ponto de saciedade de Z1? Tá? O ponto de saciedade de Z1 é essa reta, tá? A contínua, tudo bem? Ela é o nosso ponto de saciedade em que a gente come, come porque eu estou pensando em comida, tá? A gente come Z1 estrela de chocolate. Z2 aqui, ó, tá? É o que acompanha o chocolate. Então vamos lá, vamos pensar um copo d'água. Então a gente só vai ingerir o copo d'água depois que a gente tiver alcançado o ponto de saturação da nossa demanda por Z1. Então a gente vai ter que chegar, tá, até essa linha contínua. Então esses pontos aqui não nos agradam. O que menos nos agrada é o A, porque nele, veja, a gente está mais próximo da origem Z1 e desse jeito a gente está comendo pouco daquilo que a gente realmente gosta, que é o chocolate. Tudo bem? Depois que eu ultrapassar o ponto de saciedade, que é Z1, tá, aí eu começo a decidir o quanto que eu quero de água, Z2. Tudo bem? Z1 e Z2 são chocolate e água, respectivamente, porque eu quero que sejam assim. Tudo bem? Eu que decidi isso aqui agora. Tá? Agora veja, por que eu não vou tomar a decisão de F e D? Porque eles me dão mais, tá, de Z1, sendo que eu já estou saturado, eu vou colocar aqui, ó, Z1+, sendo que eu já estou saturado de Z1. Então eu posso procurar a escolha, a minha decisão, que mais me dê agora aquilo que eu quero em complemento a Z1, que é Z2, a água. E aí quem mais me oferece é G, veja. Ele me oferece a quantidade que eu saturei, tá? Chocolate, mas ele me oferece muito mais água. Então a minha decisão é por G. Tudo bem? Depois, entre E e F, eu tenho uma indiferença, porque eu já saturei meu ponto de Z1, então comer mais para mim não importa, mas ele também me dá a mesma quantidade de água, Z2, então eu sou indiferente entre ambos. Tá? D me é uma escolha melhor do que A, C e B, porque eu estou passando o ponto de saturação, mas ele me dá menos água. Tudo bem? Então, ele me é inferior a todas as outras escolhas. E essas daqui são escolhas insatisfatórias, porque eu não estou me saturando. Mas então, se elas são insatisfatórias, o que eu tenho que olhar é onde eu comerei mais Z1, mais chocolate, que são C e B. Tudo bem? A pior de todas, eu repito, A. Então, isso daqui só está ilustrando essa escolha ordenada, tá, de preferências. Por fim, só para a gente fazer uma comparação com as curvas de indiferença neoclássica, né? Aqui a gente vai ordenar essas escolhas como uma curva de indiferença, tá? Então eu continuo aqui com o meu ponto de saturação, com o meu threshold, tudo bem? Esse threshold é em relação a Z1, mais uma vez, é o que me traz, threshold é o limite, limiar, é o que me traz a satisfação, então permanece aqui em Z1, vamos continuar falando que é chocolate, e depois eu vou escolher entre Z2 nessa área aqui, porque essa área já me passou da linha contínua, que é a linha de satisfação que eu preciso cumprir para ser feliz de comer chocolate.
Tudo bem? Nessas linhas contínuas, elas são curvas de indiferença, tal qual as curvas de indiferença neoclássica, em que nós não temos, tá, necessariamente um ponto ótimo aqui. Se a gente estivesse no mundo neoclássico, nós precisaríamos ter uma restrição orçamentária tangenciando um desses dois pontos, ele seria o nosso de satisfação, claro, sabendo que a mais alta curva de diferença é aquela que eu prefiro, porque assim eu consumo mais. Então, se a curva de diferença neoclássica está valendo aqui, a minha escolha tem que se dar por F, porque ela é a mais alta das curvas de diferença depois do threshold. Eu sou indiferente entre E e D, porque eu estou na curva de indiferença, essas duas escolhas de Z1 e Z2 estão na curva de diferença e ambas passam, tal qual F também passa, o threshold do limite que eu quero consumir. Tá? Então essas escolhas aqui têm a seguinte ordenação lexicográfica. A primeira F, E e D me é indiferente. Depois eu vou para onde? Vou para C e B, tá? Porque elas, embora não me tenham passado o ponto de saturação, elas me dão mais chocolate, tudo bem? E por fim, mais uma vez, o meu ponto último de escolha seria o A, porque ele me dá muita água, tá? E me dá pouquíssimo chocolate. Eu não quero isso. Tudo bem? Então vejam, isso daqui é uma ilustração de como a gente ordena, tá, processualmente as escolhas do consumidor no mundo pós-keynesiano, tudo bem? E nesse exemplo específico de agora, a gente coloca a curva de indiferença para fazer um paralelo com o que é o termo da escolha, tá, no mundo neoclássico, do mundo ortodoxo, tudo bem? Pois bem, tá, estamos concluindo aqui a nossa conversa, são mais 2 slides, tá? E então, só para a gente comentar o que é a representação lexicográfica, no final das contas, com uma ordenação de características que nos fazem entendê-la, a escolha lexicográfica, de uma forma mais fácil, tá? Então, a nossa escolha do consumidor, ela tem uma natureza de ordenação por hierarquia, então eu tenho uma posição que vem primeiro e uma posição que vem por último, isso é a lexicografia, tá? A gente não compensa uma coisa com outra, a gente viu isso agora nos gráficos de escolha, a gente busca a característica dos bens e não os bens em si, então eu falei, eu quero chocolate porque eu gosto de chocolate, tudo bem? E eu quero água por quê? Porque a água vai matar a sede do chocolate, eu não estou buscando especificamente, tá, ter determinados bens, porque quando eu digo isso, eu estou mostrando que essas coisas não são substituíveis. Eu não estou buscando doce, por exemplo. Eu não falei de doce de leite, embora eu seja mineiro, tá? Eu comentei só do chocolate e é ele que me traz satisfação. Então eu estou buscando, tá, o sabor do chocolate. Tudo bem? A característica dele. Nós agrupamos determinados bens, então a gente já falou sobre isso. Eu poderia criar uma hierarquia, tá, em que eu vou consumir chocolate, então aqui eu teria doce, tudo bem? Eu vou consumir chocolate, se eu consumir chocolate eu passo para o doce de leite, tá? E se eu consumir o doce de leite eu vou parar lá no tronquinho, que é um doce que existe lá em Araxá, minha querida cidade natal. Então aqui eu consigo ter uma compensação, mas claro, o primeiro ponto que eu vou olhar, tá, é o ponto do chocolate, é isso que me importa. Mas eu não tenho compensação intergrupo, então aqui se eu lançasse fruta, tá, que embora tenha frutose e seja doce, eu não vou ter a mesma satisfação. Então eu hierarquizo, eu agrupo mesmo quais são as minhas decisões de consumo. Tá? E existem dois efeitos, tá? Esses efeitos eu acabei de mais ou menos justificá-los aqui, eu vou mostrar um gráfico para vocês que ajuda, tá? Que são os efeitos eficiência, tudo bem? Que foi o que eu comentei agora da substituição entre o grupo, tá? Então eu permaneço aqui dentro, e há o efeito pessoal, que por razão, tá? Vamos supor que eu queira agora ter uma vida saudável, eu vou sair, tá, por uma decisão pessoal, e não é, portanto, por uma decisão de doce de leite, tá, ser muito próximo de chocolate, então desse jeito eu ter uma capacidade de mais ou menos compensar um pelo outro, porque eu estou dentro do grupo. Então a compensação, quando ela só existe dentro do grupo, tudo bem? Então aqui, ó, eu deixo por uma migração, segundo efeito, tá? O efeito pessoal. Eu saio do grupo doce e vou para o grupo fruta, porque eu tive uma decisão pessoal de fazer isso. Percebam, preço, tá? Percebam, há algum efeito de que doce de leite agora está vindo com chocolate e ele me dá uma satisfação melhor do que eu comer só chocolate, tá? Esse efeito eficiência, nada disso. Foi uma decisão pessoal de sair de um grupo para o outro, tá? Então é isso daqui que nós acabamos de conversar, tá? Então aqui eu teria o grupo doce, aqui no A1 está o choco,
tá? E aqui está o DL, que é o doce de leite, tudo bem? Aqui eu consigo fazer alguma substituição, mas aqui nesse grupo fruta, que é o grupo B, eu não faço substituição, ele não me dá a mesma satisfação, tudo bem? Eu só vou para o fruta normalmente quando eu saciar todo o meu desejo por doce. Aí eu caio no B, tá? Aí eu vou para o C, vou para o D, sendo que isso daqui podem ser outras coisas, eu não quero aqui pensar e nem exemplificar, tá? Mas são os grupos que nós temos de consumo. Percebam se há uma diferença na ordenação, tá, vertical desses grupos, é porque há hierarquia, e aqui a gente vê que as necessidades são crescentes no tempo. Se eu estou chegando aqui no E, ele é menorzinho porque eu vou consumir menos dele, mas ainda continuo consumindo coisas quando a minha renda vai aumentando. O que é, tá, o efeito eficiência ou a substituição tecnológica? Foi o que eu falei, agora estão lançando um doce de leite, tá? Opa, o doce de leite está ali embaixo. Então, estão lançando um doce de leite com choco. Opa, isso daqui me traz uma satisfação maravilhosa. Então, por efeito eficiência, tá? Essa mudança tecnológica, essa diferenciação de produto em que agora o doce de leite está vindo com chocolate, eu vou consumir dele. Então, eu troquei, ele me compensa. Então, inovações tecnológicas buscam fazer isso. É por isso que a gente quer um iPhone 10, 11, 12, que é um Gol geração 6. Tá? É por isso que a gente troca muita coisa que é, digamos, sempre evoluções incrementais de um produto que já existia. É para justamente a gente fazer essa troca intragrupo, tá? Um efeito eficiência. A gente tem uma tecnologia nova que me oferece uma coisa muito semelhante à anterior, mas com um plus. Aí eu troco. Tá? Agora, o efeito pessoal, que é um efeito de migração, eu só viria aqui para o grupo B, de fato, depois que eu saciasse o A e por uma escolha minha. Tá? Não é uma questão de preço, mais uma vez, eu tenho que ter renda para comprar isso daqui, mas é uma escolha da minha, tá? Do meu grupo de hierarquia, tá? Superior para aquilo que eu quero consumir na vida. Essa daqui é a migração pessoal. Eu posso abandonar, como eu disse para vocês, esse grupo A inteiramente e esse grupo B tornar-se A o grupo A. Tudo bem? Mas eu farei isso por uma decisão minha. Tá? Então aqui a gente pode colocar outras coisas, não sei, aqui talvez a gente vá colocar bebidas, né? Se é mais importante eu comer doce e fruta, depois bebida, depois eu vou colocar aqui viagem, isso aqui é ilustrativo, tudo bem? E lá por fim eu vou colocar parque de diversão, tudo bem? Porque eu não gosto. Mas eu vou lá no parque de diversão depois que eu atingir determinada renda, porque eu vou continuar consumindo uma parte dessa renda que eu tenho. Tudo bem? Ora, cada vez, claro, menor o nível de consumo em relação à renda, porque esse é o fundamento, tá, da propensão marginal a consumir, em que variações da renda são sempre maiores do que as variações do consumo. Então aqui eu hierarquizei para vocês e mostrei o que é, tá, as transições intragrupos, efeitos de eficiência ou as mudanças tecnológicas, e mostrei para vocês o que são as migrações pessoais. E está claro aqui a hierarquia, tá? E a lógica de que eu só vou para o grupo B, para o grupo C, depois que eu saciei cada um dos grupos anteriores. Tudo bem? Pois bem, pessoal, por fim, tá? A gente vai ter como conclusão que no mundo pós-keynesiano, o efeito substituição, a gente já falou sobre isso muito, é muito pouco importante. O que importa efetivamente é o efeito renda, tá? E além disso, a gente tem muito mais fatores conduzindo uma escolha do consumidor, são diversos fatores, os grupos. Bem, a primeira coisa que eu preciso ter renda. Depois disso eu vou escolher quais são as coisas que eu gosto. Essas coisas que eu gosto, elas têm uma influência do todo, têm uma influência do que eu já consumia antes, tá? Elas têm uma influência do que eu posso comprar, e a partir do momento que eu posso comprar mais, da hierarquia que eu estabeleço entre as coisas que eu quero, da saciedade das coisas que eu quero, e nisso tudo a gente falou muito, mas muito pouco, para não dizer quase nada, de preço. Logo, em relação à teoria neoclássica do consumidor, em que preço é muito importante, que o efeito de substituição, por causa dos preços relativos, idem aqui na teoria pós-keynesiana, preço, tá, não é muito importante assim. Claro que ele é, de alguma forma, porque ele define a renda real, mas o que importa mesmo é a renda e as nossas vontades, tudo bem? E nisso a gente chama a atenção, tá, para que existem variações de preço, tá, que causam variações de demanda, mas isso em categorias muito específicas de bens, como os bens de luxo, tá, que vão depender crucialmente de como nós lidamos com os bens que nós julgamos necessários. Tá? Então, por exemplo, bem de luxo sofre de fato um impacto maior de variações de preço, tá? Mas eles já são tomados a consumo
só depois que nós saciamos aquilo que nós entendemos como bens necessários. E o que é bem necessário e o que é bem de luxo? Tá? Arroz é bem necessário, é bem inferior, é bem de luxo? Bem, cada cultura, cada sociedade, cada indivíduo determina o que é isso daí. Não há uma categorização pronta, feita a priori. Tudo bem? Sejam bem-vindos à Teoria do Consumidor pós-keynesiana. Daqui caminhem para a Teoria da Firma pós-keynesiana, que vocês vão ter uma ideia, tá, do que é a microeconomia pós-keynesiana. Um abraço.